se vocês me permitem, mas eu fui agraciado com alguns livros da editora GM, de psicografia do Chico Xavier. E eu queria oferecer para os nossos ouvintes, aqueles, obviamente, que se interessarem. E aí, no final, eu vou mostrar os títulos direitinho, tá bom? Para quem se interessar, é só falar com vocês aí pessoalmente, vocês me retransmitem as informações e eu mando para a pessoa pelo correio, tá bom? São 10 Tá títulos combinado, então. gratuitos que nós vamos entregar. Estão na minha mão aqui. Depois eu vou mostrar, tá bom? Muito Fechou, bem. combinado. É isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Missão Brasil, mas, na verdade, a gente vai se basear numa poesia que o Castro Alves enviou através da psicografia do Chico na década de 70. O Chico participou de 2 pinga-fogos na década de 70, o primeiro e o segundo. E nesses pinga-fogos, ele foi questionado. Era mais ou menos um programa parecido com o Roda Viva que nós temos hoje, que é aquele programa de perguntas e respostas, não é? E além de perguntas vindas de fora, do público, o Chico também respondia a alguns repórteres, a algumas pessoas previamente convidadas. O programa teve um impacto muito forte, porque na época a TV Tupi, ela queria fazer um programa de tipo meia hora, 30 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Mas o primeiro programa durou aí cerca de 3 horas e o segundo programa mais de 4 horas. Foi o maior sucesso que a televisão brasileira teve, até hoje, inclusive. Televisores ligados praticamente no Brasil inteiro, assistindo avidamente aquele mineirinho simples, humilde, de palavras bem claras, de palavras amorosas, de forma amorosa. Então ele respondeu uma gama de perguntas a respeito do Brasil, do futuro, do passado, da espiritualidade, das religiões, da ciência, da filosofia. E no final, eles pediram para que ele pudesse trazer uma mensagem e ele gentilmente atendeu o pedido. Obviamente foi autorizado para isso, e ele trouxe então uma poesia denominada Brasil, que é da autoria de Castro Alves. E nessa poesia é uma espécie de uma meia homenagem ao Brasil e uma meia homenagem também ao programa Pinga Fogo, mas nela nós vamos encontrar diversas coisinhas que são bastante interessantes. Então eu vou entreter vocês aí por esses 30, 35 minutos a respeito dessa poesia, para que a gente possa entender, porque na verdade nós estamos hoje no dia 7 de setembro, um dia muito importante, é o dia que o Brasil teve lá o Dom Pedro que nos libertou de Portugal, não é? E é um dia que ficou marcado, é uma das datas muito importantes para o nosso Brasil, e inclusive para a nossa vida, não é? A gente percebeu ali que a nossa primeira presidente, mulher, era a esposa do Dom Pedro, e ela mandou uma carta para o Dom Pedro, e o Dom Pedro então retornou da onde ele vinha, e ali nas margens do Ipiranga ele disse que ficava e falou da independência ou morte. Então ele não quis sair do Brasil, muito embora a coroa tivesse que sair e quisessem que ele saísse, não é? Então ele fez essa separação de Brasil e Portugal. Mas o que é interessante também é que dentro disso nós vamos percebendo que muita coisa aconteceu. Então, mesmo na época, nós tivemos lá uma série de situações políticas que aconteceram. Nós estávamos diante de um imperador, de um rei, né, de um monarca. E depois, ao longo do tempo, essas coisas foram mudando e foram se modificando. Dom Pedro II, pelo que a gente sabe, tinha um amor muito grande pelo Brasil. E quando foi solicitado a sua saída formal, sob pena de uma mini-revolução, ele não quis que ninguém derramasse qualquer gota de sangue a respeito disso e saiu do Brasil, saiu e levou um pouquinho de terra na sua bagagem, de tanto amor que ele tinha pelo Brasil. Então, Dom Pedro era uma pessoa extremamente intelectualizada, era um nerd, não é? Um nerd conhecido, gostava, adorava a leitura, lia tudo que podia, participou de diversas feiras de ciência no Brasil e no mundo, incentivou diversos cientistas, fez um trabalho muito bacana. E era amigo pessoal de diversos inventores, inclusive deu possibilidades para que muitas pessoas pudessem ir em direção ao estudo. Ele favorecia muito os estudos das pessoas. Mas, enfim, a gente tem depois o Brasil, lembrando um pouquinho, por que a coroa portuguesa veio toda para o Brasil? Porque nós estávamos numa crise com a França.
Não sei se as pessoas se lembram disso. O Napoleão queria dominar toda a Europa, não é? Só que ele não conseguiu dominar Portugal, porque quando ele chegou em Portugal lá para levantar a sua espada e dominar o país, a coroa portuguesa não estava lá. Muito espertamente, eles vieram para o Brasil, não é? E ficaram aqui até as coisas se acalmarem. Bom, isso é um pouquinho de história, não é? Eu posso estar aí um pouco equivocado em uma ou outra direção, mas é mais ou menos isso que a gente percebeu que aconteceu. E aí, nosso Brasil também, nós temos aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que brilhantemente o nosso Haroldo Dutra esclareceu de que o nosso Brasil realmente é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo, porque aqui nós abrigamos pessoas que falharam, que decaíram, que tiveram graves problemas, tanto na Europa, no Velho Mundo, como em qualquer parte do mundo. E a gente vê mesmo que o Brasil é um país acolhedor, onde todas as pessoas que batem à nossa porta são acolhidas, e são respeitadas, e são bem-vindas. Com raríssimas exceções, a gente vê aí problemas aí, mas na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, o Brasil acolhe. Em todos os governos a gente percebeu que eles deram cidadania, as pessoas conseguiram cidadania, conseguiram se estabelecer no Brasil. Muitos países vieram fazer aqui o seu trabalho. Nós temos Portugal, além de Portugal nós temos a Itália, temos o Japão, temos outros países em que as pessoas vinham. O Líbano, por exemplo, nós temos mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Nós temos a maior colônia japonesa fora do Japão, no mundo, nós temos no Brasil. Então nós estamos recebendo agora os refugiados tanto da Venezuela como lá do Afeganistão. Então a gente percebe que realmente o Brasil é um país acolhedor. Mas o que o nosso querido o Haroldo esclareceu de uma forma muito brilhante, certamente muito bem inspirado, foi o fato de que nós às vezes esperamos que o Brasil fosse aquele país de anjos, de pessoas que pudessem realizar coisas e que pudessem fazer coisas incríveis, não é? Coisas assim, de bondade, de amor, de justiça. Claro que nós vamos chegar nesse ponto, mas o Haroldo disse pra gente que Jesus abriu o país, abriu o nosso Brasil para receber os espíritos decaídos, os espíritos que tiveram problemas. Então, obviamente, nós vivemos aí, e sempre vivemos isso, ao longo de todo o descobrimento e agora envolvidos com problemas de recursos desviados, com problemas de carências em determinadas áreas, diversas áreas da administração. Então nós vivemos porque nós precisamos entender que as pessoas que estão aqui, obviamente, também estão num processo de crescimento, são espíritos doentes. Isso inclui também a minha pessoa e diversas outras pessoas, provavelmente ninguém da Casa do Caminho, mas certamente comigo aqui, né? Que estamos aqui para curar das nossas feridas, para corrigir os nossos erros, para melhorar os nossos aspectos, melhorar a nossa vida, melhorar os nossos pontos de vista, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente a encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é o Evangelho. Então, todo mundo já deve ter sabido também por que a Jesus estabeleceu aqui no Brasil como sendo implementada a árvore do Evangelho, porque ela passou lá pelo Oriente Médio, depois passou pela França e acabou sendo colocada aqui. Dizem que Ismael, o mensageiro de Jesus, foi convocado para encontrar uma terra onde houvesse pouquíssimos problemas de passado, de karma, né? Como a filosofia indiana fala de karma, na doutrina espírita a gente fala de problemas do passado, de reencarnação, onde houvesse problemas, pouquíssimos problemas assim. Então o nosso Brasil nunca foi aquele Brasil guerreiro, que invadiu terras, que atacou países, que dizimou povos, em absoluto. A gente teve aí umas bobagens aí no Paraguai, depois tivemos aquela questão um pouco com os nossos irmãos escravos, enfim, ao longo do tempo isso foi se dissolvendo, foi se resolvendo. Veja que na própria época do Dom Pedro foi resolvida essa questão da escravidão. A princesa Isabel, não é? Uma meninota que acabou fazendo aquilo que foi muito importante para todos nós, nos libertou. Enfim, então o Brasil realmente é um país que tem assim poucos karmas coletivos. A gente viu agora, recentemente, o problema aí da doença, não é? A gente percebe o Brasil como sendo assim realmente um país que tem muitas possibilidades, porque nós temos um clima quente, nós temos terras, nós temos um monte de possibilidades
que nos dá uma riqueza sem tamanho. E nós temos também a questão do Brasil, que já foi questionada, que já foi levantada, era por que os outros países, os outros povos, né, não queriam, não invadiram, não quiseram invadir, não invadiram o Brasil, por conta de todas as riquezas que agora, mais do que nunca, nós estamos sabendo quais são. Mas aí os espíritos esclareceram de que todos esses espíritos, esses grupos de espíritos que tinham essa ideia, eles eram convocados a serem brasileiros, eles reencarnavam no Brasil. E aí, reencarnando no Brasil, o que que acontecia? Eles pisavam no chão do Brasil, viam aí o atraso, viam as dificuldades, viam tudo que precisa ser feito no Brasil, e muitos deles, você vê, muitos deles saíram e saem do Brasil porque não conseguem ficar aqui. Aí vão para os Estados Unidos, para a Europa, vão morar em outros países, porque eles achavam que o Brasil, eles queriam dominar o Brasil, mas quando viram como que era efetivamente o Brasil, desistiram e já reencarnados voltam para os seus países de origem. Então, essa é dessa forma que Ismael cuida do nosso país, e hoje nós temos aí essas questões comerciais, essas questões de riquezas naturais, que os nossos governos têm procurado tomar toda a atenção, todo o cuidado. Nós temos percebido também um trabalho muito intenso na questão da preservação ambiental. O nosso país é o maior país do mundo com preservação ambiental. Nós devemos isso a todos os governos que passaram, que tiveram todos os cuidados possíveis, e nós temos hoje uma série de ações a respeito disso. É um processo que hoje praticamente anda sozinho, porque é uma preocupação mundial. Então, nós temos todo esse cuidado, o Brasil é muito cuidado, muito observado pela espiritualidade amiga. Claro, nós estamos vivendo hoje conflitos, dificuldades, hoje mesmo aí teve uma série de manifestações, uma série de coisas, mas sempre no sentido de buscar um entendimento maior. A ideia básica que eu posso perceber em tudo isso é buscar um entendimento maior. Nós tivemos uma deposição de uma presidente de uma forma muito pacífica, não tivemos um derramamento de sangue em momento algum, como que a gente vê, por exemplo, em outros países, mesmo lá, a gente vê no Afeganistão a confusão que foi, a quantidade de gente que acabam desencarnando, mesmo aqui nos nossos vizinhos, quando eles têm lá guerras de entendimento, guerra de narrativas, guerras de ideologias, a gente vê aí a dificuldade que eles enfrentam, e é um derramamento de sangue muito grande, coisa que, graças a Deus, no nosso país, felizmente, nós não temos. Bom, então nós temos essa tarefa de sermos um povo acolhedor, de termos o amor no coração, de podermos desenvolver isso, de podermos realizar isso. Isso tudo é tão real, mas tão real, que obviamente todo mundo já deve ter percebido, vocês, todos nós já percebemos, o quanto os estrangeiros gostam do Brasil. Quando eles vêm para o Brasil, eles têm uma verdadeira paixão pelo Brasil. O acolhimento do povo, a atenção que o povo dá, o carinho que o povo os recebe. Então não importa se tem língua diferente, a gente tenta até falar na língua materna dos nossos visitantes, enfim, a gente faz tudo por eles. Então o Brasil consegue demonstrar para o mundo inteiro o amor que ele tem. Nós temos no futebol, por exemplo, uma certa magia, né, em que o mundo inteiro tem uma apreciação, tem assim, um carisma muito grande pelos nossos jogadores, brasileirinhos nossos aí, que jogam bonitamente, lindamente, no mundo inteiro. E a gente vê que o nosso Brasil realmente é um país, assim, por assim dizer, de uma certa forma especial. Bom, nós não podemos deixar de lembrar também a nossa extensão territorial, que é imensa. São raros os países, talvez 4 ou 5 países só que estão à nossa frente. Então nós temos uma extensão territorial gigantesca. E hoje nós estamos percebendo mais do que tudo que o Brasil está está cada vez mais se mostrando como sendo o celeiro do mundo, onde nós vamos oferecendo alimentos sadios para o mundo inteiro. Então, países superpopulosos, países de menos população, recebem no Brasil alimentos de grande importância. Isso faz com que o nosso Brasil seja também bem visto e bem quisto pelo resto do mundo. Enfim, nós temos grandes qualidades no Brasil. O brasileiro é tido muitas vezes de uma forma pejorativa, mas a gente percebe que existe grande qualidade no nosso Brasil, que o nosso Brasil é muito querido. Mas é assim, nós temos altos e baixos, como todos os ambientes, nós temos no mundo inteiro esses altos e baixos. E o Brasil não pode deixar de ser diferente, obviamente. Mas, felizmente,
nós temos aqui um processo de espiritualidade intenso. Você vê, você anda às vezes numa rua, você encontra 2, 3, 4 igrejas diferentes, ideias religiosas diferentes. Você vê ali, muitas vezes, o protestante convivendo com o católico, convivendo com o espírita, convivendo com o budista, convivendo com o umbandista. A gente convive nessas religiões de uma forma absolutamente pacífica, coisas que muitas vezes a gente não vê fora do nosso país. Então, nós vemos que o nosso país realmente é um país de bastante acolhimento, mas de bastante passividade. Os brasileiros são pacíficos, são amorosos. Claro, nós não estamos falando assim 100%, estamos falando em grande maioria. Existem, obviamente, as exceções. Nós temos os problemas aí de violência, que não são poucos, obviamente. Nós temos os problemas de corrupção também, que não são poucos, mas a gente também vai percebendo de que esses problemas, mesmo com esses problemas, existem aí verdadeiros exércitos. Eu, particularmente, faço parte de um pequeno exército que entra em penitenciárias, em Fundação Casa, para levar a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, a passividade, o amor ao semelhante, para ajudar essas pessoas a se libertar desse quartinho escuro que é a prática do mal. Então, no nosso Brasil, nós temos essa possibilidade. Então, aqui a gente percebe o quanto nós ainda temos para trabalhar, nós temos ainda uma infância que precisa de instrução, de orientação, de boa educação, mas educação de caracteres morais, não educação de palavras, letras, exatamente essa também, mas especialmente a educação moral. Nós temos grandes trabalhos a fazer. Nós temos que buscar os nossos irmãos em condições menores que as nossas, nós temos que trabalhar pelo social, enfim. Nós, brasileiros, temos que ter essa consciência. Esse é o Brasil de hoje. Provavelmente, acima da religião, nós precisamos estender as nossas mãos aos nossos semelhantes, estender as nossas mãos aos nossos necessitados, não permitir que eles ingressem em situações ainda mais baixas, ainda mais delicadas, ainda mais complicadas. Nós também temos um trabalho a realizar por conta das químicas. Nós precisamos fortemente trabalhar para diminuir o consumo das químicas, para trabalhar no sentido de que nós possamos levantar essas pessoas que estão embaraçadas com as químicas. Nós precisamos fazer tudo o que for possível para permitir que os nossos irmãos possam conviver sem nenhum tipo de prisão, seja ela emocional, seja ela química, não importa qual. Então, esse é o trabalho do nosso Brasil. E aí o nosso Castro Alves, então, vai resumindo, não é? Que o Brasil pode e deve ser escutado, e nós vamos perguntando o que é o Brasil, e elas falam assim, bom, vamos todo mundo ficar de pé, né? Todas as nações ficam de pé diante do Brasil, né? Por conta de tudo que o Brasil tem a oferecer, não é? Tem um parque assim de turismo imenso, lindo, maravilhoso. É muito gratificante viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil. Outro dia recebi aí pelas redes sociais umas fotos que comparam o Brasil, lugares do Brasil com lugares do mundo. Então foram colocando lugares semelhantes. Então o Brasil não perde nada pelos aspectos que tem no mundo todo sobre esse fato, né? Que é isso que a gente pode fazer de visitar, de conhecer. Bom, então ficamos de pé e dizemos assim, dentro das nossas fronteiras, estamos com os braços abertos, os braços que acolhem, os braços que ajudam, os braços que socorrem, os braços que favorecem. Estamos com os braços abertos. Vejam, posso não estar dando a informação toda completa, mas pelo que nós soubemos há alguns anos atrás, o nosso Brasil fez uma missão de paz num país aí, africano, se eu não me engano, onde o nosso exército foi lá para restabelecer a paz, a ordem, não foi lá para combater, para bombardear, não é? Foi lá para restabelecer a ordem. Não posso precisar exatamente onde foi, mas eu sei que foi isso, né? Então, a ideia é essa, que nós não tenhamos nunca prepotência de achar que nós somos melhores, e que nós somos maiores, e que nós somos isso ou aquilo. Nós temos, na verdade, a humildade para ir ao encontro da humildade, ir ao encontro do trabalho. Mais do que ser humilde, nós temos que ser operosos, muito operosos, junto com a humildade, operando, trabalhando, realizando o que for possível. Então não temos que nos preocupar com os dragões que rugem ao nosso redor, no mundo, né?
Então vejam agora essas confusões que a gente tem aí, essas questões aí de geopolítica. Nós estamos aí no nosso cantinho, continuando trabalhando, produzindo, fazendo o que é possível. Então, nós também temos o compromisso com a cultura, uma coisa que nós não podemos deixar de lado, é sempre pôr em evidência o que representa, de onde nós viemos, o que nós somos no Brasil. Muitas vezes a gente esquece, não é? Existem aí algumas situações pelas quais a gente fica tão tristezinho, porque eles apagam, às vezes, as memórias, tiram, demolem, tiram estátuas, modificam praças públicas, e nós vamos com isso perdendo um pouquinho das referências, mas nós precisamos trabalhar, continuar trabalhando, para que essas referências possam ser, continuar a fazer, falar de quem é o Brasil. Não é? Se você vai, por exemplo, na França, você vai na Itália, você vê aquelas casinhas antigas, as ruazinhas também, mais ou menos do mesmo jeito, que é para a história que está ali na cara da gente, na frente da gente. Bom, e aí ele vai falando assim que nós temos uma fé gigante, uma fé que alerta, que desenvolve, uma fé que realiza, uma fé muito forte. E isso é real, nós que estamos na casa espírita sabemos disso. Nós não ficamos contentes apenas e tão somente de dobrarmos os nossos joelhos. Nós também queremos arregaçar as nossas mangas, queremos realizar alguma coisa, queremos fazer alguma coisa por alguém. Então, na doutrina espírita, como na maioria das nossas religiões brasileiras, que tem um incentivo para o trabalho de socorro, de ajuda, de amparo. Então, graças a Deus, nós estamos no Brasil. Enfim, nós vamos subindo e vamos vendo, não é? Que algumas pessoas, quando conseguem ter consciência exata do Brasil, realmente não querem sair daqui, tem um amor muito grande. Haja visto o nosso querido Bezerra de Menezes, não é? Bezerra de Menezes teve a oportunidade, não sei se vocês sabem dessa história, mas lá em abril de 1950, em comemoração no plano espiritual, ele teve a oportunidade de se deslocar da Terra, especialmente do Brasil, e ele renunciou, ele quis continuar, quis ficar com a gente, até que o último soluço fosse resolvido, fosse solucionado. Bom, e aí ele começa colocando aí todas as pessoas que foram importantes, Deodoro, Tiradentes, não é? Colocando apóstolos, estadistas, inclusive generais. Vou fazer aqui um parentezinho, talvez isso não agrade a todos, mas o Chico tem uma informação muito curiosa sobre o nosso período militar. O Brasil passava um momento muito difícil com esse período militar, porque nós estávamos descobrindo as químicas, o mundo estava descobrindo as químicas. Então o Chico lembra que a severidade militar, a disciplina militar, fez com que isso fosse atrasado para chegar no Brasil, porque se tivesse chegado na década de 60, 70, estaríamos numa situação muito mais arrasadora, porque somos espíritos ainda muito dependentes de determinadas coisas desnecessárias. Então, o Chico diz que esse período militar também serviu para refrear, segurar o ingresso de determinadas químicas que tinham explodido no resto do mundo. Coisas pesadas, coisas complicadas que foram evitadas de chegarem à Terra. E a gente vê também aí pessoas de grande valor, de grande patriotismo, de grande amor pela nação, que estão dispostos mesmo a enfrentar para que o nosso Brasil tenha segurança, tenha liberdade e que as pessoas possam continuar se desenvolvendo aqui. Então ele fala de astros, né, como Feijó, Paranhos, Andrada. Ele fala que esses aí estão brilhando nos sóis, não é? Bom, ele fala do fórceps de Cabral, quer dizer, Cabral forçou para encontrar o Brasil, né? Que ele, na verdade, não vinha para o Brasil, ele estava em caminho para a Índia, se eu não me engano, não é isso? E no fim acabou achando o Brasil no meio do caminho. Mas a coisa mais bonita que nós podemos ver na nossa história com Cabral é que o primeiro ato, se não me falta a memória, o primeiro ato de Cabral foi levantar uma cruz e fazer uma missa, uma prece junto com os nossos irmãos indígenas. Então, isso foi uma coisa também muito interessante. A outra coisa muito legal é que o povo português é um povo também muito religioso, muito ligado à religião. Isso ajudou bastante a nossa colonização. Depois nós vimos aí o Brasil inteiro ser inundado aí de jesuítas, de missionários que vieram para ajudar o Brasil a se entender com Jesus, né, por assim dizer.
Então, o mundo nos espera, não é? Para que a gente possa abrir as leis da nova era. Quais são as leis da nova era? Poxa vida, as leis da nova era são as leis da fraternidade, do amor, as leis da tolerância, da paciência, da compreensão. Essas são as leis de Jesus. Então, o nosso Brasil tem essa necessidade, tem essa possibilidade. Ele fala também sobre as nossas cidades, né, de Manaus a Porto Alegre. O Espírito de Jesus busca resguardar, não é, o nosso Brasil, o direito do nosso Brasil. E ele fala com muito entusiasmo que existe um futuro para o Brasil, que existe assim uma espécie de esquema de luz de Jesus com o Brasil. E que a gente possa, mesmo a humanidade em choro, que nós possamos sempre clamar o Senhor, e o Senhor certamente para a humanidade em choro. Vejam que interessante isso, esse finalzinho dessa poesia. Mesmo com a humanidade em choro, Cristo aponta Brasil. Então vejam, os nossos irmãos aqui da Venezuela, Bolívia, Chile, agora Argentina, do Afeganistão e outros lugares. Então parece que eles têm, alguém aponta assim, ó, Brasil, vai para o Brasil, vai, você está muito, você perdeu parentes, você perdeu pessoas queridas, você está triste, você está chateado, está sendo perseguido, vai para o Brasil pode te acolher. Então, nós estamos aqui e somos muito felizes de sermos brasileiros, particularmente não consigo me ver em outro lugar do mundo, e tenho um amor também particular muito grande por São Paulo, pelo Brasil, e fico muito feliz em poder falar do Brasil. Então, ele fez essa poesia que agora eu vou terminar com ela aqui, com todas as palavras, se vocês conseguirem aguentar, né? Vamos ver se vocês aguentam. Não é muito longa, não, mas dá pra gente ler, tá bom? Brasil, o mundo a escutar, te pergunta hoje o que é a terra de minha vida, responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução, contempla a sombra da guerra, dragão do ludo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os guilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza de que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizesses apóstolos gentis, estadistas generais, de todos os teus recantos, despontam palmas os santos, augustos, pendões e heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis, desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre de Manaus a Porto Alegre no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, não desprezes ninguém, levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. Então, é isso aí. 2 minutinhos para falar dos livros, tá bom? Tudo Então bem. vamos Vamos relembrar, fazer. nós temos algumas pessoas que não pegaram o comecinho, então eu tenho aqui, na verdade, eu tenho 10 livros, são 2 de cada um, tá vendo? Adeus Solidão, Bezerra, Chico e Você, Bênção de Paz, Crianças no Além e Na Era do Espírito. São livros que eu vou oferecer gratuitamente para as pessoas que quiserem, desejarem. Façam contato aí com o pessoal da Casa do Caminho, eles me mandam aí o endereço, tá bom? Se tiverem preferência em algum, é só falar que eu mando o que for de preferência, tá bom? Então farei isso com muita alegria, com muito prazer, para homenagear a vocês que mesmo no feriado estiveram aqui com a gente. Muito obrigado.